Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Devia ser umas 9 horas da noite. Eu estava saindo de casa, desci do carro para fechar o portão e vi minha vizinha com outra garota ali do outro lado da rua. A Jéssica morava ali na frente. Éramos amigos. A outra moça eu não conhecia. Desci do carro e acenei para a Jéssica e brinquei com ela. Boa noite, vizinha. Pelo jeito, hoje a noite promete, hein? Ela concordou e sorriu. Perguntei aonde estavam indo, tão bonitas daquele jeito. Aí ela respondeu que ia num barzinho. Falou até o nome do lugar. E ainda convidou. E você, não tá afim de ir com a gente? Perguntou, mas antes que eu respondesse, se voltou para amiga. Aliás, desculpe, esqueci de te apresentar minha amiga. Essa é a Leia. Leia, esse é o Adriano. A gente se conhece desde criança, né, Adriano? Confirmei, fechei o portão, atravessei a rua e fui até lá cumprimentar as duas. Quando vi a amiga dela assim mais de perto, olha, senti até um frisinho na barriga, porque era uma menina bonita. As duas estavam bem arrumadas, produzidas. A Jéssica repetiu o convite. Perguntou se eu não queria ir com as duas, até onde elas estavam indo. E olha, não vou mentir, fiquei bem animado. Tudo, claro, por conta da amiga dela. Ela falou que tinha chamado um carro de aplicativo, mas que o carro estava longe ainda, que ia demorar. E no impulso eu falei, então cancela a corrida. Eu levo vocês. Quando falei aquilo, olhei em seguida para Leia, a amiga da minha vizinha, e o sorriso que ela me devolveu chegou a estremecer o meu corpo todo. Enfim, a Jéssica foi ali na frente, do meu lado, e a Leia no banco de trás. Volta e meia a gente se olhava pelo retrovisor. Fiquei com a cabeça cheia de pensamentos. Naquela noite, lembro que eu tinha combinado de encontrar uns amigos para beber, conversar. Mas não seria nem louco de recusar aquele convite, né? Da minha vizinha. Não por ela, até porque éramos só amigos, mas por aquela amiga que ela me apresentou. Chegamos no barzinho, por sorte conseguimos uma mesa e ficamos ali bebendo e conversando. Tinha até música tocando. Fiz um monte de perguntas. Sabia, por exemplo, de onde que as duas se conheciam. E quem respondeu foi a Jéssica. Então, isso já faz tempo, né, Lé? Acho que a gente já se conhece há mais de 10, 11 anos. A outra confirmou. Perguntei onde que ela morava e onde trabalhava, até porque eu estava tão curioso para saber de tudo. Só que não sei. Senti que ela fez assim um pouco de mistério. Se bem que a minha amiga quase nem deixava a garota falar. Ficava respondendo por ela. De todo modo, tirando isso, deu para sentir que rolou uma paquera. Depois, fiquei sabendo que a Leia ia dormir na casa da Jéssica, ou seja, ela também iria voltar de carona comigo. E aí botei na cabeça que iria arriscar alguma coisa com ela, se é que minha amiga ia dar um espaço. Olha, pelo modo como ela olhava para mim e sorria, senti que tinha alguma chance. Pelas tantas, as duas foram ao toalete e ficaram lá um tempão, mais de 10 minutos. E eu fiquei ali pensando num jeito de tentar alguma coisa com ela, sem parecer assim que estava sendo muito atrevido. Em resumo, curtimos a noite, nós três cantamos, bebemos, conversamos. Já passava da 1h da manhã, quando resolvemos ir embora. Apesar daquela paquerinha que rolou, ainda não tinha acontecido nada entre nós. Enquanto caminhávamos em direção até o estacionamento, quase segurei a sua mão, até porque a gente estava caminhando assim lado a lado. Teve uma hora que nossas mãos encostaram uma na outra. Para irmos até o barzinho, a Jéssica foi sentada na frente, como eu já relatei.
Só que para voltarmos, quem sentou ali do meu lado foi a Leia. Sei lá, tive a impressão de que as duas tinham combinado alguma coisa. Olha que clima gostoso que pintou. Há quanto tempo eu não vivia uma situação daquelas? Sabe, tinha algo que me dizia que aquela noite ainda não tinha terminado. Quando chegamos, minha vizinha se despediu e antes de sair do carro falou: "Ó, eu vou entrar bem rápido porque tô com sede, preciso tomar um copo d'água." Falou que ele sorriu. Que sede. Vou deixar a porta aberta, tá bom, Léo? É só você entrar. Minha vizinha se foi e a amiga dela ficou ali no carro comigo. Como, repito, as duas já deveriam ter combinado quando foram até o toalete. A gente ficou se olhando, mas bem pouco, porque não perdi tempo. Quando percebi que estava tudo a favor, claro que não ia bancar o bobo, né? Fui para cima dela e trocamos o nosso primeiro beijo daquela noite. Pensa na fome que eu estava de provar aquela boca. Ficamos ali um tempo ali, nos beijando, curtindo aquele momento especial. Até que no impulso, perguntei se ela topava ir para um outro lugar, assim, mais reservado. Ela sorriu, ficou séria, ficou assim meio pensativa. E eu ali naquela expectativa, né? Mas aí ela falou: eu também queria, mas tá tarde. Melhor a gente deixar para uma outra vez. Oportunidade que não vai faltar, né? Fiquei meio frustrado, mas não quis forçar a barra, né? Até porque ele estava ali de visita na casa da Jéssica. A gente tinha praticamente se encontrado e se conhecido ali, naquele dia, né? Enfim, nessa hora, eu ainda falei: tá, mas você pode dormir comigo ali em casa, se quiser, em vez de dormir na casa da Jéssica. Ela sorriu, engraçadinha. Vou entrar, tá bom? Amanhã a gente se fala. Olha, eu não queria deixá-la sair, mas claro, entendi a situação, né? Não sou também nenhum escroto. Trocamos um último beijo, ela saiu, fiquei ali olhando para ela até que ela entrasse pela porta. Olha, foi uma noite memorável, embora a gente não tenha passado dos beijos e abraços. Foi o que eu pensei depois que entrei no meu quarto e me deitei. Eu não consegui tirar a carinha dela do pensamento. Sabe, a Jéssica falou que já a conhecia há mais de 10 anos. E eu cheguei a pensar, por que ela nunca nos apresentou? Puxa vida. Aliás, eu nunca tinha visto ali, na casa da minha vizinha. Era a primeira vez. Mas convenhamos, né? Se já se conheciam há tanto tempo, por que então que aquele dia não tinha acontecido antes? Enfim, de todo modo, o importante é que a gente tinha finalmente se conhecido e dali pra diante era uma outra história. Olha, eu fiquei com tanta expectativa em relação a essa menina. Como ela estava dormindo ali na casa da minha vizinha, com certeza a gente ia se ver no dia seguinte. Ela mesma, na hora que a gente se despediu, chegou a dizer: amanhã a gente se fala. E eu fiquei ali fantasiando, fazendo planos, sonhando acordado. Custei a pegar no sono. No dia seguinte, foi à janela de 5 em 5 minutos para ver se via algum movimento ali na casa da Jéssica. Como não vi nada, resolvi mandar uma mensagem para minha vizinha, para saber da sua amiga, né? Só que para minha tristeza, ela respondeu: puxa vida, ela já foi embora, Adriano. Eu a levei ao ponto de ônibus às 10h30, mais ou menos. Olha, me bateu um desânimo. Por que será que ela não esperou? Eu a levaria em casa depois. Já era quase meio-dia. Ou seja,
uma hora daquelas, ela já devia estar na sua casa. Mandei outra mensagem à Jéssica, perguntando se ela podia me passar o número da amiga, porque eu queria trocar uma ideia com ela. Só que, para o meu espanto, ela não viu a mensagem. E mais tarde, quando viu, estranhamente ignorou. Não mandou nenhuma resposta. De todo modo, fiquei ali no pé dela o tempo todo. Mandei outras mensagens, mas ela só respondia a mesma coisa. Vou ver com ela se posso passar, tá bom? Depois a gente conversa. Olha, fiquei sem entender, juro. Qual o problema de me passar o número do telefone da amiga dela? Aliás, que bobalhão que eu tinha sido, viu? Devia eu mesmo ter perguntado a ela na noite anterior. Mas sabe quando você se entusiasma tanto que se esquece dos detalhes importantes? Cheguei a dizer para minha amiga que, já que ela não queria me passar o número, que passasse o meu para ela então. E pedisse que ela me ligasse. Mas, sinceramente, não sei se ela fez o que eu pedi. Sabe o que me pareceu? Que a Jéssica estava me escondendo alguma coisa. Fiquei até meio desconfiado, me perguntando: será que essa menina é comprometida? Tem namorado? Noivo? Quem sabe seja até casada? Cheguei a bater na madeira. Mas foi o que me passou pela cabeça, porque se ela não podia me passar o número da menina, convenhamos. Agora, quando vi a Jéssica de novo ali na frente de casa, foi a primeira coisa que eu perguntei para ela: se por acaso sua amiga era comprometida. Em vez de responder, ela fez uma cara, ficou me olhando, ou seja, a Leia realmente devia ter alguém. Pelo jeito como a Jéssica reagiu, só pela cara que ela fez, e aquilo me deixou tão desanimado. Apesar de ter gostado de conhecer a Leia, de estar até com muita saudade dela, resolvi deixar quieto. Sabe, até porque eu já tinha insistido tanto. Não seria nem louco de me envolver com uma menina que tudo indicava tinha marido, namorado, sei lá. Fiquei meio aborrecido, inclusive com a minha amiga, porque puxa vida, né? Ela devia, aliás, as duas deviam ter falado antes. De qualquer modo, deixei para lá. O tempo foi passando, fui tocando a vida, até que uns 2 meses e meio depois, eis que recebi uma mensagem no celular. Olhei assim, meio distraído, até porque não imaginava de quem fosse a mensagem. Dei uma olhada assim, e quando li a mensagem e vi quem tinha mandado, era um número desconhecido. Mas senti aquele mesmo friozinho na barriga da primeira vez, quando botei os olhos naquela foto do perfil e li a mensagem: oi, gato, e aí, ainda tá muito bravo comigo? Olha, chegou até me dar uma falta de ar, juro. Era a Leia. Fazia 2 meses e meio que a gente tinha se conhecido. Nunca mais tínhamos conversado depois daquele sábado. Até que ela finalmente parece que tinha resolvido me procurar. Pelo jeito, minha vizinha tinha lhe passado meu número, né? Mas olha, depois de tanto tempo, fiquei muito surpreso. Ela falou que estava querendo me ver, conversar. Perguntou se tinha como nos encontrarmos em algum lugar, tipo no centro. Eu até quis perguntar outras coisas. Inclusive, aquela minha dúvida mais cruel, né? Se ela tinha alguém. Até entabuei a pergunta, mas ela fugiu da pergunta. Disse que era melhor a gente conversar pessoalmente.
Fui ao seu encontro, claro. Era um sábado, 16h. Nos encontramos perto da Praça Rui Barbosa. Olha, não vou negar, meu coração estava pulando no peito. E quando ficamos frente a frente, meu Deus, como ela estava linda. Mais bonita ainda do que na noite em que nos conhecemos. Antes mesmo de trocarmos a primeira palavra, nos atracamos num beijo. E o pior é que fui eu que fui para cima dela. Não resisti. Era tanta vontade, era tanta saudade. Depois fomos tomar um refri, conversar. Mas de conversa mesmo, não teve praticamente nada. Porque a gente não parava de se beijar. Até que no fim, aconteceu aquilo que eu já queria que tivesse acontecido lá naquela noite distante. Acabamos indo parar numa suíte de motel. Foi simplesmente inesquecível. Foi simplesmente maravilhoso. Foi uma coisa que não vai sair da memória nunca mais. E só depois de fazermos amor é que a gente foi finalmente trocar palavras. Porque até aquele momento só houve troca de beijo. Entre uma coisa e outra, ela acabou admitindo aquilo que eu já desconfiava. Eu devia ter contado antes, naquela noite mesmo. Eu sou casada. Tenho 2 filhos. Sério? Mas como que você conseguiu passar aquela noite fora? Tava brigado com teu marido? Não. Ele tinha ido pescar e levou os nossos filhos junto. Aliás, eles foram de novo hoje. Só voltam amanhã. Por isso que eu consegui dar uma escapadinha. Falou aqui, ele sorriu. Mas um sorrisinho assim meio sem graça. Ela falou que tinha sido um erro o que aconteceu entre nós aquele dia. Não era para ter acontecido. Ela só queria ter saído um pouco, curtido com a amiga, e que também nem iria mais me procurar. Mas que tinha sentido muita saudade. Não tinha conseguido me tirar da cabeça. Por isso aproveitou aquela chance que o marido tinha ido pescar de novo para me procurar novamente. Eu ouvi tudo aquilo e fiquei pensando, meu Deus, será que é isso mesmo? Porque é uma história tão maluca. Eu imaginava que ela tivesse alguém, mas juro que pensei que fosse um namorado, um noivo, mas não que fosse casada e que tivesse até filhos. Segundo me contou, ela tinha engravidado do primeiro filho quando tinha só 16 anos e que já estava com o marido desde essa época. O menino já estava com 12 e que o outro caçula recém tinha completado 7. Olha, minha ficha custou a cair. Ela disse que nunca tinha feito aquilo na vida, trair o marido. Mas que eu tinha virado sua cabeça. Que ela tinha ficado, sabe, com a minha imagem do pensamento. Resultado. Passamos aquela noite toda naquela suíte de motel. Tomamos café da manhã juntos. Depois eu a deixei no terminal perto da sua casa. Antes da gente se despedir, perguntei quando que a gente ia se ver de novo. Ela falou, deixa que eu te procuro, tá bom? Não fica ligando, mandando mensagem, porque... Bom, acho que você entende, né? Olha, eu até tentei não mandar nada, até porque ela tinha pedido. Mas como eu sentia falta dessa mulher. Uma vontade doida de vê-la de novo. Volta e meia a gente conversava. Mas sempre que eu tentava marcar outro encontro, ela dava para trás, dizia que não podia. Depois eu descobri
que ela trabalhava com a Jéssica e que o marido dela trabalhava bem perto do seu serviço. De modo que os dois iam trabalhar e voltavam juntos para casa, todos os dias. E também almoçavam juntos, de modo que era praticamente impossível ela achar um tempo para ficar comigo. Era mesmo só quando o marido resolvia fazer uma pescaria e levava os filhos juntos. Só assim que ela podia dar aquela escapadinha. Olha, como era ruim esperar, eu me sentia até meio sufocado. Meu Deus, a gente tinha se visto apenas 2 vezes. E essa mulher já dominava a minha cabeça daquele jeito. Demorou quase 2 meses para podermos nos ver de novo. Eu pensei que não fosse aguentar ficar um dia a mais sem beijá-la, abraçá-la. Sinceramente, não dava para entender o que ela tinha feito comigo para me deixar naquele estado. Fomos levando nosso caso durante quase 1 ano e meio. Com o tempo, ela conseguia ludibriar um pouco mais o marido para a gente poder se encontrar mais vezes. Mesmo assim, não era muito. Como a Jéssica encobria, ela dava desculpa de que ia fazer alguma coisa na casa da minha vizinha para podermos nos encontrar. Até que perto de completar 1 ano e meio, nos encontramos. Mas de saída eu percebi que tinha alguma coisa errada. Quando fui beijá-la, ela virou o rosto, se retraiu e baixou os olhos. Já tive aquele sobressalto. Tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Ela falou que não, que estava tudo bem. Só estava um pouco cansada. Mas eu senti que não estava nada bem. Passamos a tarde juntos, mas eu a senti tão distante, tão diferente dos nossos outros encontros. E, não sei, parecia triste. E foi naquele mesmo dia, depois que a gente se despediu, que ela me mandou aquela mensagem. Adriano, foi a última vez que a gente se viu. Eu nem devia ter ido te encontrar, mas achei que merecíamos uma despedida. Senti aquele aperto no peito e perguntei, como assim? O que houve? Só que ela não quis entrar em detalhes. Só disse que não dava mais, que era o fim, pediu que eu entendesse, aceitasse. Não entendi nada. Nada. Até porque ela não explicou. Simplesmente terminou tudo. E ficou por isso mesmo. Conversei depois também com a Jéssica. Só que ela disse que também não sabia de nada. Só pediu que eu esquecesse aquele assunto. E até hoje, eu fico me perguntando, o que será que aconteceu, meu Deus? Será que o marido descobriu alguma coisa? Conversou com ela, perdoou, mas com a condição de que ela se afastasse de mim? Era uma possibilidade. A verdade é que até hoje eu não sei. Faz 4 meses que ela me despediu da sua vida, terminou tudo comigo. A gente nunca mais se falou nem se viu, até porque nem tem como mais. Tô aqui sem saber o que aconteceu. Até o chip do celular ela trocou. Tô tentando me conformar, mas é tão difícil, principalmente quando a gente não sabe o motivo. Olha, eu tô sofrendo muito. Uma sensação de vazio, de quando falta alguma coisa. Meio que perdi o rumo. Sinto falta até das suas mensagens de bom dia. Eu sabia que estava brincando com fogo quando a gente se envolveu. Sabia que poderia me queimar a qualquer momento. Só que não imaginei que fosse perdê-la assim. Que ela fosse se afastar
sem dar uma explicação, uma justificativa, nada. Eu a amei de verdade. Mas sabe o que tenho me perguntado? E ela? Será que também me amou? Ou será que só estava passando o tempo comigo, curtindo uma aventura e nada mais? Será que você realmente me amou? Hein, Leia? Queria tanto te perguntar, olhando nos teus olhos. Será que um dia você realmente me amou?